Olá, muito boa noite. Queria fazer os agradecimentos da praxe, claro, à Câmara Municipal, à Ordem dos Arquitetos, mas sobretudo ao arquiteto Roberto Cramascoli pelo convite, que seja o primeiro de muitos. Vou tentar ser breve. O projeto que vos vou apresentar hoje é o Chalé das Três Esquinas, é um projeto de reabilitação. Eu estava a olhar para vocês há pouco e vejo muitos estudantes na plateia e apetece-me avisar que a reabilitação é uma dor de cabeça enorme, porque tem desafios muito específicos, obriga-nos a dominar técnicas de construção já algo em desuso e a estudar, e também nos obriga às vezes a ter uma espécie de discurso que não é muito comum na escola, que é um discurso altamente contraditório, porque de um lado queremos fazer o restauro e a conservação das características originais do edifício, mas pelo outro também queremos entrar em ruptura com elas, até porque às vezes essas características fazem parte do problema e fazem parte das razões pelas quais o edifício caiu em desuso, deixou de se adequar à forma de viver contemporânea. E, portanto, a procura deste ponto de equilíbrio entre estes dois extremos é complicado, é às vezes doloroso, está sempre num sítio diferente, de projeto para projeto, de arquiteto para arquiteto, mas enfim, ao mesmo tempo a dor de cabeça é na proporção do desafio, que acaba por ser interessante também, não é? O Chalé das Três Esquinas é um edifício do final do século XIX, segue uma tipologia inspirada no modelo do chalé alpino, embora importado do Brasil, porque nesta altura, no final do século XIX, o Brasil estava cheio de alemães, italianos, suíços, engenheiros da Europa Central, a fazer a segunda Revolução Industrial. Portanto, o modelo chalé alpino, embora fantasiado, era muito popular nas cidades brasileiras, e é precisamente nesta altura que regressam muitos portugueses do Brasil, com grandes fortunas feitas na indústria e no comércio das grandes cidades brasileiras, e trazem com eles o gosto da maneira de construir no Brasil. Neste caso em particular, abriu-se a Rua Dom Frei Caetano de Brandão, no final do século XIX, construiu-se imediatamente o palacete rico com dinheiro brasileiro na esquina para a Sé, e embora normalmente, nestes casos, os espaços menos nobres, como as cantinas, as lavandarias, os aposentos dos criados, normalmente eram empurrados para as caves e para os sótãos, neste caso optou-se por se construir um edifício anexo, onde se localizaram estes programas. E esse edifício é o Chalé das Três Esquinas. Nos anos 30 foi dividido em 3 partes, vendido a 3 proprietários diferentes, e nós tratamos o terço que aparece aqui do lado esquerdo do desenho. É um edifício com 2 frentes, uma voltada a poente, para a rua, e outra voltada à nascente, para um lar de interior de quarteirão muito agradável, qualificado, a uma cota superior à rua. E a tipologia original do edifício é uma tipologia muito racional, muito flexível, com uma caixa de escadas implantada no centro de uma planta mais ou menos retangular, criando um espaço em cada piso, um voltado a nascente e outro voltado a poente, com áreas mais ou menos iguais. Portanto, de certa forma, isso facilitou-nos muito o trabalho, porque é um tipo de planta muito adaptável a qualquer tipo de programa. E a nossa missão acabou por ser uma missão de eliminar uma certa sobrecompartimentação que 120 anos de intervenções avulsas foram causados, que encerraram muito o edifício e desligaram um pouco da luz natural. Resolver as patologias normais do edifício desta idade, tentar tirar o máximo partido da luz natural e fazer um mínimo de intervenção para adequar o edifício aos usos e aos padrões de qualidade de vida atuais. Vou mostrar algumas fotos da obra concluída. Nesta foto é aparente a relação entre o palacete e o chalé. Nas traseiras, a demolição de um anexo permitiu-nos substituí-lo por esta plataforma que faz a ligação entre a cozinha e este pátio de interior de quarteirão. Foi uma grande mais-valia para a casa. Portanto, o resto do chão da casa, antes disso,
Aqui, pronto, mais ou menos é uma foto de síntese da intervenção no exterior, mas o que se aplica ao exterior aplica-se também ao interior. O que nós tentámos fazer foi recuperar as características originais do edifício. Removemos a caixaria em alumínio, mais contemporânea, as caixas de gestores exteriores, recolocámos a caixaria de madeira com o seu desenho original, o que transformou completamente a leitura da escala do edifício. Enfim, houve momentos em que fugimos à originalidade, por exemplo, a caixaria de resto de chão, embora o desenho da caixaria original perdeu-se, não foi documentada. Temos algumas pistas de que era de ferro, mas nós aproveitámos a oportunidade também para as redesenhar de uma forma o mais transparente possível, porque o resto do chão só tem uma frente, ao contrário do resto dos pisos. Portanto, o resto do chão é dominado, digamos assim, pelo espaço de trabalho, embora inclua também um armário técnico, uma pequena lavandaria e uma instalação sanitária. No interior do prédio, esta foto talvez não seja a mais explícita para eu explicar, mas no interior do prédio, a grande ruptura que fizemos em relação à sua configuração original foi a eliminação, ou melhor, a substituição de uma das paredes que encerrava a caixa de escadas por um pano de vidro que percorre os 3 pisos. E esta decisão teve um efeito muito importante na maneira como a luz, na forma, na qualidade da luz atravessando o prédio. Também criou uma oportunidade de uma certa transparência visual entre os pisos, que não existia anteriormente. E também podemos ver a forma como a sala se posiciona sobre o espaço de trabalho. Porque a casa tem um programa misto de habitação e trabalho. Portanto, o primeiro piso do prédio é a zona social da habitação, com a sala voltada à poente e para a rua e a cozinha voltada para a nascente e para o pátio de interior do quarteirão. A demolição daquela parede acabou por ter como consequência a eliminação da porta da sala. Portanto, aqui neste pormenor vemos a porta com 120 anos recuperada e transformada na peça central da sala, a mesa de sala de jantar. E aqui nesta foto é bastante aparente o pano de vidro que substituiu a tal parede. A cozinha, tirando partido da ligação com o pátio do interior do quarteirão. Esta foto, se calhar, é a que exemplifica melhor a maneira como o que antes era um prédio com um sistema normal de pisos isolados e separados entre si passou a ser uma espécie de loft na vertical, em que todos os espaços fazem parte de um volume só, digamos assim, ligados por esta caixa de escadas. E este ponto de vista em particular permite-nos ver os 3 pisos em simultâneo. A escada também tem uma particularidade interessante, que é que cada lance de escadas, à medida que vamos subindo, é mais estreito do que o anterior. E isso vai comunicando também as mudanças da natureza do espaço à medida que subimos do público no resto do chão ao privado no último piso. O último piso tem um quarto de dormir, um quarto de vestir e uma pequena instalação sanitária de apoio. É completamente dominado pelo sistema construtivo da cobertura, é o grande protagonista deste espaço. Foi deixado aparente, embora pintado. Esta é a vista do quarto em direção ao quarto de vestir. E esta é a vista contrária, do quarto de vestir para o quarto. O quarto de vestir é uma caixinha de madeira, foi concebido como uma espécie de surpresa no final do percurso da casa, e é uma caixinha de madeira que serve de contraponto à caixa branca da casa, de certa forma. Todos os painéis são móveis, ora para revelar arrumos, ora para revelar janelas, ora para revelar portas. Neste caso, a porta de acesso à instalação sanitária de apoio ao quarto, que é ela própria uma caixinha, mas desta vez de mármore de Estremoz.
Esta foto, se calhar, também ilustra muito bem a tal transparência entre os pisos que a nova caixa de escadas permitiu, e também a forma como o quarto se encaixa sobre a sala, digamos assim. O chalé tem sido muito bem recebido por toda a gente, mas especialmente pelas pessoas do bairro da Sé, que têm muito orgulho na casa e falam dela e gabam-na, etc. Creio também porque havia um pouco como... É engraçado porque nós falámos há pouco disto, antes de começar a conferência. É um pouco um símbolo de um tipo de recuperação diferente do que as pessoas estão habituadas no bairro da Sé, que é uma recuperação que se baseia em esvaziar o miolo dos edifícios e injetar para lá programas de serviço e comércio e de certa forma fazer a população desaparecer, não é? Neste caso, não. Mantivemos o programa original da casa, a sua natureza original, para além do seu sistema construtivo e da sua aparência e tal. Portanto, creio que foi um pouco encontro aos anseios da população local nesse aspecto, que olham para o chalé com muito carinho. Na verdade, até o chalé das Três Esquinas deixou de ser o chalé das Três Esquinas, passou a ser o chalé Verde Cueca. E eu acho que é com muita ternura, espero eu, mas acho ótimo, quer dizer que faz parte do cotidiano das pessoas que falam dela, que integraram muito rapidamente no imaginário do bairro. E creio que também é porque, mais uma coisa que estávamos a falar antes da conferência começar, também é um pouco porque é um tipo de arquitetura que é muito acessível, muito fácil de compreender, não precisa de ser explicado. Nós, como arquitetos, temos muito mau hábito de intelectualizar tudo o que fazemos, e aí, quando andamos por nós, estamos a projetar só para os nossos colegas, porque mais ninguém entende, e acabamos por afastar as pessoas, e às vezes até mesmo hostilizar as pessoas quanto à arquitetura e contra os arquitetos. E estas pessoas são, no fundo, quem valida a posição do arquiteto na sociedade e a pertinência da profissão da arquitetura na sociedade. Portanto, acho que temos forçosamente de mudar esses velhos hábitos para não ficarmos pendurados, digamos assim. E pronto, é com esta nota dramática que termino. Espero que tenham gostado e muito obrigado.